Quantas investidas o inimigo das nossas almas tem levantado para nos impedir do conhecimento do Evangelho, para confundir, perturbar, misturar, descentralizar a atenção do povo do Evangelho. Irmãos, é muita heresia, é muito desvio da doutrina de Cristo, é muita investida do diabo, irmãos, criando homens, pregando dentro da sabedoria que eles estabelecem, dizendo que Deus está usando para trazer ensinamentos de Deus que contraria a verdade de Deus. Logo, esses homens não estão guiados pelo Espírito Santo. O que opera neles é o espírito do erro, do engano. É o espírito do anticristo que trabalha esses homens para promover, propagar, formular ensinos, princípios, meios, doutrinas que sutilmente desviará o povo de Cristo, tirando o povo da luz do Evangelho. Irmãos, eu fico olhando aí e tudo sábio, viu? Na sabedoria maligna do mundo. Homens que é considerado pelas pessoas de homens de Deus por causa da sua sabedoria, da sua forma bonita de pregar, porque você está pensando que os ministros de Satanás, os falsos profetas, eles vão vir pregando outra doutrina, eles vão vir pregando outro nome, eles vão vir dizendo que é do diabo. Não. Eles vão vir pregando, dizendo que a doutrina que eles pregam é de Cristo. E eles vão pregar Cristo. Eles vão vir em nome de Deus. Eles vão falar de Deus, da salvação, de Jesus. Você está pensando que os falsos profetas vai estar dizendo, não creia em Deus não, não creia em Jesus não, fique aí, vá buscar servir o diabo. Não. Os falsos profetas, é aí que está o engano que muitos não vão conhecer nem perceber, que eles vão aparentar ser de Deus. Eles vão trazer uma mensagem que parece o Evangelho, só que é anátema, irmão. E quem não está na verdade não vai conseguir perceber, porque ignoram a verdade. Só vai ser precavido, como Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Observe aqueles que não se mantêm na doutrina de Cristo, mas prevaricam, porque esses não são de Deus. Só vai perceber os que estão pregando o Evangelho anátema quem está em Cristo, na luz de Deus, com a mente iluminada. Quem está nas trevas vai ser levado pelo engano, irmão. Irmãos, quanta investida do diabo, banalizando, deturpando, falsificando, misturando o Evangelho, trazendo conceitos, visão, revelação, doutrinas, ensinos, meios, que faz as pessoas se perder de Cristo, da direção que o Evangelho mostra. Deixa eu te mostrar algumas estratégias do diabo, confundindo as pessoas. Tem uma doutrina aí, que eu estou constante trazendo ela aqui, mostrando o engano dessa doutrina, a sutileza do diabo com essa doutrina, é a doutrina calvinista, que prega uma predestinação incondicional fatalista, de que o homem já foi salvo porque Deus escolheu, não é porque ele creu em Jesus, é porque ele foi escolhido para ser salvo. E que o outro já está condenado porque Deus escolheu para condenação. Não adianta ele crer em Jesus. O sacrifício de Cristo para esse não tem valor nenhum, porque Cristo não morreu por ele. Irmãos, isso é doutrina de demônio, irmão, que nega a verdade que o Evangelho revela. O Evangelho não revela salvação por escolha, é por crer. O Evangelho não revela que Deus escolheu um grupo e outro escolheu para o inferno. O Evangelho nos revela que todos os que creem, todos, sem acepção de pessoa, porque Deus, para salvação, não faz acepção de pessoa. Salvação não é questão de escolha, é questão de crer, fé, obediência.
Mas são vários teólogos, são sábios, falam bonito, se apresentam bem, cheio de livros, cheio de conhecimento, cheio de performance, de paletó bonito, um visual, um perfil bonito, uma fala bonita, para enganar você, porque você está atrás disso. Você tem que ser prudente para buscar estar atento a ouvir, para analisar o conteúdo do que eles estão ensinando, para ver se está de acordo com o Evangelho de Cristo. E se não tiver, é doutrina de demônio. Sai daí, irmão. E os homens que pregam essas heresias são homens que são considerados homens de Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse: irmão Wellington, quem é você para falar do pastor Augusto Nicodemos? Um homem de Deus, formado em universidades dos Estados Unidos, tem doutorado, mestrado. O senhor tem o quê para se referir a esse homem que ele é herético? Eu digo, eu não tenho nada disso, você tem razão. Mas eu tenho uma coisa que ele não está tendo. E se ele tem, está ignorando. Por algum propósito. Eu tenho conhecimento da verdade, meu amigo. Eu não tenho diploma de doutor, não tenho mestrado, não tenho curso de universidade, de teologia, mas eu tenho conhecimento da verdade. Que isso o homem não adquire dentro de nenhum seminário, dentro de nenhum curso de teologia. O conhecimento da verdade o homem adquire pelo ouvir. E ouvir o Evangelho, viu? Não é ouvir o discurso sábio, bonito desses homens, não. É ouvir o Evangelho, para você ter o conhecimento, a sabedoria que leva você a alcançar a graça de Deus. Eu tenho conhecimento da verdade. E eu não estou aqui falando da pessoa de Augusto Nicodemos. Estou aqui falando porque é público. Eu posso expressar assunto de domínio público. Estou falando de Augusto Nicodemos, o homem público, o pastor, que prega a doutrina da predestinação incondicional fatalista, uma doutrina herética de demônio, seja calvinista, arminiana. Não quero saber qual é o credo, o critério, a linha doutrinária. A única doutrina que salva é a de Cristo. Não é a de Calvino, não é a de Armínio, não é a do pastor Augusto Nicodemos, não é a da igreja A, B ou C, de nenhum teólogo. É a doutrina de Cristo. E Cristo não ensinou isso. Cristo não ensinou que o homem está determinado por Deus a ser salvo e não tem o que ele fazer mais. E o outro a ser condenado e não tem mais o que ele fazer. Jesus não ensinou isso. Pode subir, viu? Está aguardando. 10:01. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, Jesus não mandou você se submeter, seguir e colocar a tua vida consagrada, devota, submissa na autoridade de nenhum líder religioso, de nenhum teólogo, nem de pastor, nem de papa, nem de padre, irmão. Jesus mandou aprender dele, crer nele, seguir a ele, estar nele, guardar a palavra dele, ser fiel a ele, irmão. A doutrina que devemos estar guardando para conduzir e dirigir a nossa vida de fé em Deus é a doutrina de Cristo, irmãos. Aí vem esse teólogo da presbiteriana, Augusto Nicodemos, ensinando que não existe livre-arbítrio, que o homem não tem liberdade de escolher, porque Deus é soberano e o homem não tem escolha de salvação, porque já foi escolhido um para o céu e para o inferno, porque Deus assim determinou, na sua soberania, ele formou ele criou o homem para o inferno, uns, e criou outros para o céu. Esse Deus que é pregado nessa doutrina calvinista, essa doutrina de demônio, não é o Deus que a Bíblia revela. Porque o Deus que a Bíblia revela, o pensamento dele é de paz, não de guerra para o homem. O que ele deseja para o homem é a vida, não a morte. O que ele deseja para o homem é a bênção, não a maldição. O Deus que a Bíblia revela não é o Deus pregado na doutrina calvinista, por esses pastores que são adorados e venerados pelo povo. O Deus que a Bíblia revela, ele não tem prazer na condenação do homem. Como é que eles pregam que Deus criou o homem para o inferno e outro para o céu? Se a palavra revela que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não está falando da morte física.
é da condenação. Deus não tem prazer na condenação do ímpio, antes que o ímpio se arrependa, para que não sofra a condenação, tenha a vida eterna. A palavra revela isso ou não? Como é que essa doutrina calvinista ensina que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, e Jesus morreu, não foi por todos, foi por um grupo? Se o próprio Deus vai dizer na sua palavra, revelando que todo aquele que crê será salvo, não é estabelecendo um grupo, estabelecendo a escolha, a determinação do homem. Se ele crê, será salvo. Porque Deus, ele quer e deseja que todos os homens se salvem. É o que a Bíblia revela. Mas só que o diabo usa a palavra para criar a mentira dele, usando a palavra, distorcendo, deturpando, tirando a interpretação da palavra. Porque esses pregadores da doutrina calvinista, eles usam o texto de Efésios, de Romanos, eles usam o exemplo de Judas, que não tem nada a ver na interpretação deles, na aplicação deles. Ah, porque Deus criou o vaso de honra e o vaso de desonra. Aí, aonde é que tu vê isso aí sendo ensinado, que Deus criou para o céu e para o inferno? Vaso de honra e de desonra. Não, porque Deus disse que tem misericórdia de quem se compadecer e opera como Ele quer. Aonde é que tu está vendo Deus dizer, mostrar, revelar nas Escrituras que Ele fez um para o céu e para o inferno? Aonde é que tem isso? Me diga. Não, porque está lá escrito que Deus escolheu, predestinou e elegeu na sua vontade. Mas aonde é que tu está vendo essa aplicação de que isso é no indivíduo particular? A eleição, a escolha e a predestinação é em Cristo, pois Cristo morreu antes da fundação do mundo para salvar. Não é os escolhidos, é todo aquele que vão crer nele, daqui adiante, até o dia que Deus determinar. Essa é a vontade de Deus, que todos que creem em Jesus sejam salvos. Não é o que ele leva, não é o que ele determina e escolhe, é todos. Todos os homens se salvem. Não, mas eles usam os textos, não. Porque Jesus disse que ninguém arrebata da minha mão aquele que o Pai me deu, vem a mim. E ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou. Aonde é que tu está tendo a interpretação de que Deus está enviando os escolhidos a Ele? Porque todos é direcionado a Cristo por Deus. O testemunho que Deus dá ao mundo é de Cristo. Não é o diabo que leva ninguém a Deus, a Cristo. É Deus que leva o pecador a Cristo. É Deus que mostra o caminho ao pecador. Não é um grupo escolhido, é a todos os homens. Todos estão na mão de Cristo. E aqueles que creem em Cristo, esses serão salvos. Quando Jesus diz, ninguém arrebata da minha mão aqueles que o Pai me deu, é aqueles que se determinam, que crêem e se mantêm perseverando em Cristo. Mas se ele desviar, ele perde. Sim, ele cai da graça. Ele perde a direção da salvação. Não é Deus que toma, é o homem que despreza. Pode. A Bíblia mostra isso, irmão. Eu não vou fazer agora uma exposição de texto, porque eu quero ser breve e objetivo. Mas o que eu estou falando está na palavra. Pode pegar todo o texto calvinista, que eles usam para defender a doutrina da predestinação incondicional fatalista. Nenhum vai apoiar essa doutrina, essa ideia. Em canto nenhum. Não, mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro capítulo de Efésios, versículo 3 em diante, fala da predestinação. Romanos 9 fala da predestinação. Diz que Deus escolheu vaso de honra e de desonra e que Deus se compadece de quem quer. E não. Mas se você examinar o texto, no contexto, o exame bíblico, você não vai ver esse princípio sendo estabelecido por Deus. Quem criou essa doutrina, esse pensamento, essa ideia, essa interpretação, foram esses homens dessa doutrina inspirados por Satanás, para tirar o povo da verdade do Evangelho, para distorcer os princípios e os valores do Evangelho. Porque em canto nenhum tem nenhuma base para esse ensino de que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno. Ah, não, porque não existe livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Mas o direito de escolha é revelado por Deus na Bíblia. Porque também a palavra trindade não existe na Bíblia. Mas Deus é um ser trino. Ou não? Constituído em 3 pessoas distintas. Um só Deus.
que se manifesta em 3 pessoas. Não, mas porque não tem a palavra livre-arbítrio? Sim, mas o ensino de escolha do direito que Deus dá ao homem a responsabilidade para ele tomar a decisão que vai lhe trazer consequência na eternidade, é o homem que escolhe. Não, mas porque Deus que induziu Adão a pecar. Olha o que esses filhos do diabo chegam a dizer, que Deus foi que permitiu e induziu Adão a pecar. Adão pecou por livre, espontânea e liberdade de escolha que Deus deu a ele. Deus mostrou a Adão o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Deus mostrou a Adão a consequência da obediência e a consequência da desobediência. Adão que fez uma escolha de seguir o caminho e a consequência da desobediência. Não foi Deus que determinou Adão a pecar. Foi a escolha do homem. É aí que Deus mostra que o homem tem liberdade de escolha. Ah, mas olha o texto que eles usam para dizer que o homem não pode escolher. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vós estáis mortos em ofensas e pecado. Olha o argumento deles. Como é que alguém morto pode escolher ou decidir alguma coisa? Mas a morte aí não fala de estar inconsciente. A morte aí de Efésios 1, capítulo 2, versículo 1, não fala de você ficar sem consciência, sem entendimento, sem discernimento. Não. Interpretação maldita que vocês fazem para tentar justificar essa doutrina de demônios que vocês pregam. Da predestinação fatalista e condicional. Efésios capítulo 12, versículo 1, vai dizer que o homem está morto em ofensas e pecado, no sentido de que o homem está separado de Deus, não perdendo a consciência, não sem entendimento do certo e errado, não sem o conhecimento de Deus. O homem está sendo advertido ao conhecimento de Deus. É o homem que despreza. Não, mas o homem vai ser condenado porque Deus escolheu na sua soberania o homem para o inferno. É mentira. A condenação, a Bíblia revela que é por causa do homem que não escolheu o caminho da salvação. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Serão condenados, não é porque foram predestinados, é porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Jesus vai dizer lá em João 3, 19 ao 21, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas e não quiseram vir para a luz, porque suas obras eram mais, para que não fossem reprovadas. Não é porque Deus não quis que eles viessem. A palavra de Deus, em todo exame que você fizer, uma análise bíblica, um exame bíblico, examinar as escrituras, você não vai ver uma base dando a ideia de que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Doutrina de demônios, irmão. Rapaz, tem tanta gente aí, irmãos, levantada pelo diabo com sutileza, como Pedro vai dizer. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Que muitos falsos profetas, falsos doutores e falsos mestres, que são os que trabalham o ensino e a instrução da palavra, vão ser levantados para introduzir no meio do povo. Sabe o quê? Heresia de perdição, que vai levar o povo a negar Jesus. Essa doutrina calvinista é uma heresia de perdição. Sabe por quê? Porque leva quem tem um entendimento nessa doutrina a negar Jesus. Se Deus escolheu um para o céu e para o inferno, não tem lógica, irmão, evangelizar. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só para os salvos. Aí Jesus vai dizer, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus não está dizendo para que os salvos creiam, os escolhidos para o céu creiam e seja salvo, e os escolhidos do inferno não creiam e seja condenado. Jesus não disse isso, em canto nenhum. Jesus não disse, venham a mim, todos os escolhidos de antemão, todos os eleitos, todos os predestinados. Não. Jesus não disse, eu vim salvar e buscar os escolhidos. Jesus disse, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. E quem é que não está cansado e oprimido? Pela maldição do pecado. Toda a humanidade, irmão. E Jesus chama a todos. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, heresia de perdição, e quem está nela está negando Jesus. Diretamente não, indiretamente sim, pelo entendimento corrompido. Porque a pessoa que tem um entendimento nessa doutrina da predestinação incondicional fatalista, ela se gloria na escolha dela. Não sou escolhido. Eu vejo tanta gente dizer,
Deus escolheu a mim, irmãos. Deus escolheu a você. Como? Como é que tu sabe entre a multidão de pessoas quem é escolhido e quem não é? Não, porque o escolhido vai estar na igreja. O escolhido vai viver a vida formal religiosa. O escolhido vai ser santo, vai perseverar em quê? Aonde? Eu vi um pastor pregar essa doutrina de demônio dizendo que só vai para a igreja e ficar firme na igreja os escolhidos. Primeiro, o lugar do salvo não é a igreja. Não é a igreja que Jesus manda ninguém ir. É nele. O lugar do salvo que crê em Jesus é em Cristo, não é dentro da igreja. Porque a salvação não é em igreja. Não é por meio de predestinação incondicional. A salvação é pelo crer em Jesus. Então, quem crê nessa doutrina, quem está com entendimento nessa doutrina, está dentro de heresia de perdição, irmão. Está negando a Jesus, ainda que diga, Jesus é o meu Senhor, é o Salvador. Sim. Como tu sabe que tu é escolhido? Se Jesus é o teu Salvador, ele não é o do outro, não. Ele é só o teu Salvador. E o outro que está lá perdido, no teu entendimento que tu é salvo e ele é perdido. Aí o outro Jesus não salva, porque é condenado para o inferno. Essa doutrina faz você negar o amor de Deus por toda a humanidade. Vocês, nessa doutrina, têm um Deus que o amor dele é restrito a um grupo de pessoas. Deus amou o mundo aqui é a humanidade em geral, todo ser humano. Mas um adepto dessa doutrina de demônio chegou para mim e disse, não, ali o mundo é os escolhidos. É só quem Deus escolheu, salvo, que Deus amou. É mentira, irmão. Olha o que esse ensino faz com a mente das pessoas. Essa doutrina leva as pessoas a negar a responsabilidade do homem que vai para o inferno, coloca a culpa em Deus. Não, ele vai para o inferno não é pelo pecado dele, não é pela obra dele. Ele vai para o inferno porque Deus quis. Quer dizer que o homem é vítima de Deus porque Deus é injusto e vai condenar o homem inocentemente. E Deus diz a sua palavra que não toma o pecado por inocente. O homem vai receber o salário do pecado pela sua obra. Cada um dará conta de si a Deus. Responsabilidade pessoal. Não é Deus que vai determinar porque Ele quer que você sofra o juízo e você seja salvo. O juízo é a justiça de Deus. Aplicar no homem o que ele merece. A condenação. Aprendam isso, irmão. Dá uma lidinha lá em Romanos capítulo 2. Do versículo 1 ao 10. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos. Capítulo 7, versículo 11 e o 12. Deus já tem afiado o seu juízo, a sua espada preparado. Se o homem não se converter, olha o que Deus quer. Jesus vai dizer assim, se vocês não se arrependerem, de igual modo, sofrerás a condenação do inferno. Jesus nunca pregou dizendo a ninguém, não adianta vocês fazer mais nada, nem crer em mim, porque vocês já estão predestinados pelo Pai para o inferno. Jesus vai dizer, quem crê em mim, quem entrar pela porta. Sabe o que Jesus vai dizer? Que poucos são os que se salvam, não é porque foram poucos escolhidos, e os muitos que perecem, porque foram escolhidos para o inferno. Jesus vai dizer, confiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo que tinham para o arrependimento, para a convenção, para entrar pelo caminho e entrar na porta de acesso a Deus. Jesus vai dizer, poucos são os que se salvam porque encontram essa porta. Muitos são os que perecem porque vão escolher o caminho largo e a porta espaçosa. Não é determinismo de Deus. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Quem é condicional à atitude de fé do homem e obediência e do crer. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus nunca deu esse entendimento de que só vai ser salvo os escolhidos que Deus determinou e os outros condenados. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a um grupo de escolhidos. O texto não diz isso. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, temos que estar atentos.
O que nós precisamos, como homens, pregadores da verdade do Evangelho, a serviço do reino de Deus, é estar combatendo e reprovando e condenando as más obras, os falsos ensinamentos levados pelos falsos profetas, contaminando o povo. Nós temos que pregar a verdade, é o que Jesus disse. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Bem-aventurados são os que creem, não é os escolhidos. Nosso compromisso é pregar a palavra. Jesus disse, eu não vim condenar, eu vim salvar os que se haviam perdido. Jesus vai dizer, não julgo quem não crê em mim e quem não ouve as minhas palavras. Já tem um que julgue a palavra que eu tenho pregado. Essa ao lado de julgar. Não é você que está julgado porque Deus determinou. É a palavra que vai julgar. Quem creu na palavra, salvo. Quem não creu, perdido. Jesus não diz assim, vocês já estão salvos, não se preocupe, não perde salvação. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai dizer, aquele que vencer, esse é o que sentará comigo. Não é quem é escolhido ou predestinado. Quando a Bíblia diz que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, a Bíblia não está trazendo uma ideia de predestinado. Porque Deus, Ele já tem tudo na sua sabedoria, no seu conhecimento. Tudo já foi colocado por Deus. Aqueles que vão ser salvos é os que vão ter o livro escrito no nome da vida. E como é que eu tenho o nome escrito no livro da vida? Quem é o livro da vida? O que é o livro da vida? Como é que eu posso ter meu nome escrito no livro da vida? Tudo que fala de vida se refere a Jesus. Ele é o pão da vida, a água da vida, a fonte da vida. Ele é o livro da vida. E ter o nome escrito no livro da vida é estar em Cristo. Aí tem os teólogos aí criando uma ideia, né? Uma revelação, porque o livro da vida é algo que Deus vai abrir lá e vai ver, seu nome não está aqui. Eu não preciso de estar lá para o livro ser aberto e o meu nome está lá, porque quando eu creio em Jesus aqui na terra, eu já estou com o meu nome escrito para a salvação, porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, esse é o nome escrito no livro da vida. É a garantia da salvação para aqueles que estão em Cristo, selado com o Espírito Santo. Que só recebe, não é quem é salvo ou escolhido. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. A palavra vai dizer, quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus vai dizer, quem tiver sede, vem a mim, que eu dou da água da vida. É Ele mesmo. E o texto vai dizer que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre, como uma fonte para a vida eterna. Isso fala do Espírito Santo, que vai receber todo aquele que crê nele, não é quem é salvo. A Bíblia revela isso, irmão. Meus irmãos, vamos chamar para conversa sadia, inteligente, para trabalhar à luz das Escrituras, para a gente não ser levado pela heresia. Não creia em tudo que se diz que é de Deus. Faça como Jesus. Examine as Escrituras, porque senão você vai viver no erro, errando e perdido de Deus. E o pior, achando que está certo. E eu refuto, e eu convido, pode ser pastor, presidente, teólogo, doutor, mestre, bacharel, pode ser sacerdote, ancião, bispo, pode ser profeta, o que for. Pode ter curso de doutor, de mestre, de bacharel. O que vale é o conhecimento da verdade, não é o diploma de teólogo. O que vale é a revelação do Evangelho em nós, pelo Espírito Santo. Não é o título de mestre, doutor, pastor, coisa alguma. A verdade está naqueles que se convertem a Cristo. Não é aqueles que têm um título de doutor, de mestre, de bacharel. Meus amados irmãos, quanta investida do diabo para trazer confusão em relação ao Evangelho no conhecimento do povo. Quantas heresias o povo vivendo? Quantos movimentos vãs? Quantos ventos de doutrina? Eu vi um pregador chegar e dizer assim, olhe, nós temos que crer no Cristo ressuscitado.
Porque o Cristo que morreu de Jesus de Nazaré era dos judeus. Nós temos que crer no Cristo ressuscitado. Peraí, e tem dois Cristos, é? Tem dois Jesus, é? Olha como o diabo trabalha para confundir, meu irmão. E quem prega isso é homem sábio. Estão aí na internet. Tem até um que eu publiquei até o vídeo dele com um esclarecimento que eu achei legal, que eu examinei e vi perfeito. Eu postei. Mas tem outros ensinamentos dele que é herético. Aí eu já não posto. Pregando aí, explicando muito bonito vários assuntos, mas o problema dele é que ele entra na defesa da predestinação incondicional fatalista, na doutrina calvinista. Ele trabalha tudo para trazer sua mente, seu entendimento não é para Cristo, é para a doutrina calvinista. Você pode observar, os adventistas, eles não estão preocupados em pregar Jesus para você. Eles estão preocupados em pregar o sábado, para você guardar o sábado. Os religiosos das outras igrejas evangélicas não estão preocupados em pregar Jesus e o evangelho para você. Eles estão preocupados em pregar o legalismo da igreja. Para você estar lá, se submetendo a ritual de batismo, de ceia, de guarda-sábado, de dadismo, vivendo o ativismo religioso. Dentro da religião, a pregação não é o evangelho de Cristo. É doutrina de demônios. Porque lá vocês vão ter que submeter ao sistema. E você não pode servir a dois senhores. Ou você se submete a Cristo pela doutrina de Cristo, ou você se submete ao sistema, pela doutrina do sistema, que não é a doutrina de Cristo, que não é o evangelho da salvação, é o evangelho anátema, é heresia de perdição, que muitos estão vivendo dentro da direção dos seus líderes, teólogos, pastores. Não, irmão Wellington, então o senhor quer dizer que o senhor está certo, que eu devo crer no que o senhor está pregando. Analise o que eu estou pregando, eu estou baseando tudo que eu estou falando aqui, principiado na palavra, eu estou fazendo um exame. Eu estou fazendo um debate de contradição, um debate de refutação, usando o argumento plausível da palavra. Ah, mas o outro também usa, mas eu estou aqui mostrando, refutando. Você tem que ter coerência, entendimento e o Espírito Santo de Deus, porque se não tiver isso, não adianta de nada. Pode ter o conhecimento que tiver intelectual nas Escrituras. Sem o Espírito Santo de Deus, não vai conseguir chegar a Deus. Olha o que diz a palavra. Ninguém pode servir a Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode ter o arrependimento para Deus se o Espírito Santo não convencer. Aí você pode dizer, tá vendo, irmão Wellington? Então a doutrina da predestinação fatalista, incondicional, calvinista, está certa. Porque é Deus que converte os que são escolhidos. O Espírito Santo só vai trabalhar na vida dos que são escolhidos. É aí que entra a mentira do diabo desfazendo da verdade de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo, a humanidade, não os escolhidos. Agora ele só habita naqueles que é convencido pelo Espírito Santo e se arrepende, se converte. Porque o trabalho do Espírito Santo não é converter, é convencer. Quem tem que se converter é o homem que ouve e recebe a graça de Deus para ele entender. Porque se não for isso, o homem não consegue entender. Porque o entendimento dele está cego, escravizado, dentro das trevas do pecado. Mas o que Jesus disse? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas, mas venha para a luz. E essa luz está sendo levada a todos. O problema é que muitos preferem as trevas. Então, voltando aqui, o Espírito Santo de Deus, ele não converte ninguém. Ele convence, como disse Jesus. Se eu não me engano, é 14:8 a 16:8 de João. Vamos ver aqui, para a gente estar aqui mostrando a você o que a palavra diz. João 16, versículo 8. Quando ele vier, ele é o Espírito Santo, que Jesus está falando aqui. Ele, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A humanidade tem consciência de pecado, só não aceita, não se rende, endurece o coração para Deus, porque todos vão ser ouvintes da palavra, todos vão ter o conhecimento da verdade.
É aí que entra a questão. Endurecer o coração. Viver na ignorância e não dar ouvido à voz de Deus. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo vai convencer o mundo. Não é os eleitos. Não é os escolhidos. É toda a humanidade. Olha o que Paulo vai pregar. Paulo nunca pregou nenhum discurso de predestinação. Olha o que Paulo vai pregar. Atos 17, 31 e 31. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Não é um grupo escolhido, é a todos os homens. Deus adverte toda a humanidade, dando a oportunidade de salvação a todos. E Paulo vai dizer, 1 Timóteo 1,16, Paulo vai dizer, não, aliás, palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo, para quê? Salvar quem? Quem? Os escolhidos? Não, os pecadores. E quem não é pecador? Jesus veio para salvar os, generalizando, toda a humanidade que está em pecado. Ele veio para salvar os pecadores. Não, irmão, mas tem alguns textos que diz que Jesus morreu por muitos, não por todos. Cuidado com essa interpretação, viu? Para sua mente não ficar presa e cega nesse engano maldito. Quando você coloca o amor de Deus restrito a um grupo de pessoas, você está também sendo excluído desse amor. Porque quem te prova, como tu entende, qual é a certeza de que tu é um escolhido? Então, se tu não é um escolhido, tu está perdido, não adianta fazer mais nada. E quem te dá a garantia de que tu é um escolhido? Por onde tu sabe disso? E aí? Agora eu tenho a garantia de que eu sou salvo, porque eu creio em Jesus, estou com a minha vida perseverando nele, confiando e acreditando e me mantendo, me negando para viver a palavra dele. Não é a palavra de homem dentro da igreja, é a palavra de Cristo, o Evangelho, aonde está a minha esperança. E é por isso que eu estou aqui refutando essa mentira do inferno, porque o Evangelho não ensina isso. E a minha vida de fé em Deus é pelo Evangelho. Não por igrejas evangélicas. É pelo o Evangelho que eu tenho a minha vida com Deus. Agora vem cá. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Escuta o que Paulo vai dizer. Irmãos, o Evangelho que eu tenho anunciado a vocês, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos. Se, olha a condição que Paulo dá. Paulo não está dizendo que vocês não perdem mais salvação. Paulo vai dizer, vocês serão salvos se permanecer no Evangelho que eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Crer em vão é aceitar a fé e depois seguir por outro caminho, não na direção da fé. Ah, mas só vai crer quem é salvo. Não tem como aquele que é salvo crer e depois desviar. Vai examinar a Bíblia, que você vai ver muita advertência sendo dada aos salvos para vigiar e ser prudente. Em canto nenhum, ninguém foi advertido. Não, você é salvo. Não se preocupe, não perde salvação. O que está condenado não tem mais como se salvar. Não, 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 não. Não, não, não. Nem os apóstolos, nem tampouco Jesus, que é a fonte do aprender que nós precisamos, é dele. Aprender dele, não de ninguém, é de Cristo. E o ensino que devemos levar é dele. Não de nenhuma teoria, nenhuma teologia, nenhuma doutrina formulada por homens. Então, irmão, sai desse entendimento. Você está vivendo uma vida totalmente cega, perdida de Deus, porque você está dentro de uma doutrina, de um entendimento, que não é o do Evangelho. Aí o cara diz, não, nós temos que crer no Jesus ressuscitado. Não, a minha fé para me levar a Deus está no Jesus crucificado, porque ele foi crucificado pelo meu pecado, e eu creio nele que morreu, agora eu creio que ele ressuscitou e está no céu. A minha esperança agora está aguardando ele no céu, porque ele já morreu, ele já ressuscitou, ele não foi a cruz do Calvário só para os judeus, ele foi para toda a humanidade. O Evangelho começou a ser pregado primeiro, restrito aos judeus. Depois, Jesus manda pregar todos os lugares da terra para todas as pessoas, porque a salvação não é só para os judeus, veio dos judeus, mas é para toda a humanidade. Porque a salvação veio dos judeus, porque Jesus, como Salvador, ele veio de uma linhagem
né, de um povo judeu. Por isso que diz o texto, a salvação veio dos judeus. Mas a salvação não é só para os judeus. Não era só para os judeus. É para todo mundo. Tanto é que Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Por quê? É o poder de Deus para salvar quem? Judeu, grego e todo aquele que crê em qualquer lugar. Não, mas o Jesus que a gente tem que crer é o Jesus ressuscitado. Não. Eu tenho que ir a Jesus para a remissão de pecado pelo Jesus que morreu. Eu tenho que crer nessa mensagem. Não, mas Paulo pregou Jesus ressuscitado. Mentira. Mentira de vocês. Vamos ver a pregação de Paulo. Vamos ver. Abra a tua Bíblia aí. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver. Vamos ler aqui o texto do capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 17. Porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos porque cremos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Vamos ver se Paulo pregou Jesus ressuscitado. Vamos ver aqui, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meus amados, Paulo vai dizer que pregava Cristo crucificado, para que você creia no que ele fez e no que ele realizou, e na vitória dele, ressuscitando e subindo aos céus. Agora eu tenho que esperar ele lá dos céus para vir me buscar, já glorificado. Não é ele voltar para remir os meus pecados, porque ele já veio e remir os meus pecados. Eu tenho que crer nele agora, na vida dele, que ele subiu aos céus e foi glorificado. Eu tenho que aguardar essa esperança da vinda dele. Mas o mesmo Jesus que eu estou esperando que ressuscitou, é o mesmo que foi crucificado. Não tem dois Jesus, irmão. Mas esse conceito doutrinário calvinista, esses muitos teólogos estão pregando dois Jesus. Não, o Jesus crucificado foi só para o judeu. Nós temos que crer no Jesus ressuscitado. É um só, meu amigo. É o Jesus de Nazaré, o que Paulo pregava. Não, porque Paulo foi o pregador do gentil. O evangelho foi pregado ao gentil por Paulo. Mentira. Jesus deu a ordem para pregar o evangelho a toda a criatura, aos apóstolos, judeu. Paulo nem estava lá ainda. Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele dá a ordem para os seus apóstolos, que eram judeus, pregar o evangelho agora a toda a criatura, não só em Israel. Quando Jesus ele restringe a pregação do evangelho só em Israel, era enquanto ele estava vivo ainda. Mas depois que ele morre e ressuscita, ele aparece agora, não é só a Paulo, ele aparece agora aos apóstolos, 11, porque um já tinha se desviado. Não era da perdição, porque foi da perdição, porque não deu ouvido à verdade para se salvar. E aí, Jesus aparece aos 11 apóstolos, e agora vai mandar eles pregar, não é só para judeu, é para todas as pessoas. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, não é só para Israel. Lucas 24, 47. Jesus vai dizer que no nome dele se prega o evangelho, o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém, Samaria e todo o confim da terra. Jesus está dando essa ordem a quem? Aos judeus, aos apóstolos que eram judeus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Irmãos, o que eu estou aqui trazendo e expondo é muito sério. O conhecimento da verdade que liberta. Cuidado. Há muito engano. Há muita doutrina formulada por homens que estão com a mente privados da verdade. Por homens que estão a serviço do reino das trevas. E o trabalho desses homens é pregar uma doutrina que tira você da sã doutrina, que é a doutrina de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Não é que tu és salvo e não perde mais salvação. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Timóteo 4,16. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso,
se mantendo, perseverando fiel a Cristo, na doutrina dele, tu te salvarás. Não é que tu és salvo e não perde salvação. Cuidado, irmãos. Cuidado. Seja prudente. Desperta tu que dormes. Tu que está em pé, cuidado para que não caia. É isso que o Evangelho nos adverte. Tu que já é salvo, eleito, predestinado em Cristo para o céu, cuidado para tu não tropeçar. Foi isso que Pedro disse, escrevendo sua carta, orientando os irmãos, não judeus, mas de outros lugares. Pedro vai dizer, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dá uma lidinha lá. Examine as Escrituras. O escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, devemos viver por fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, porque ele pode sim recuar. Senão não tinha essa advertência. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque os que recuam, recuam para a perdição. Recuar é quem está. Abandonar a fé é quem está na fé. Voltar às trevas é quem está na luz. Cair é quem está em pé. Está entendendo? Ir para a perdição é quem um dia estava na promessa da salvação. Então a Bíblia não dá base para isso, irmão. Dá uma lidinha lá em Hebreus 10, 37 ao 39. Hebreus 3, do 1 ao 3. E vários outros textos que nos revelam a verdade que o Evangelho nos mostra. Não essa mentira pregada como verdade de Deus, dessa doutrina calvinista. Porém, cuidado, irmãos, com os falsos profetas que vêm até vós, se denominando homem de Deus, com palavra bonita, discurso filosófico, com pretexto de humildade, discurso de santidade, mas por trás, encobertamente, o diabo está usando eles. Eles estão cegos. Eles pensam que são de Deus, são ministros de Satanás, porque a doutrina que eles estão pregando não é a de Cristo. E o diabo usando eles para perverter a verdade do Evangelho, infiltrando heresia de perdição, contaminando e falsificando o Evangelho com essas misturas teológicas, esses ensinos, essas doutrinas, esses movimentos, essas coisas que está sendo enxertada para viver como se fosse o Evangelho. Esse Evangelho anátema, que o mundo vive nas suas igrejas e religiões, guiado pelos seus líderes. Seja guiado por Cristo. Esteja estabelecido com a tua vida firmado em Cristo. O lugar do salvo é em Cristo, porque ele crê em Jesus, ele é salvo. E tem que estar em Cristo, andando por Cristo e perseverando até o fim, para se manter na salvação. Porque se abandonar, ele sai da direção de Cristo. Jesus disse, quem me abandonar, quem me negar, eu também o negarei. Naquele dia do juízo, não vai ser reconhecido porque abandonou a fé. Jesus nunca disse a ninguém, não, você não tem como me abandonar, porque eu botei uma corrente em você. Eu sou soberano. E você não pode mais me deixar porque eu não deixo. Não. Jesus vai dizer, quem quiser ir que vá. E vocês vão querer me abandonar também? Foi o que Jesus disse aos apóstolos diante dos que recuaram. Cuidado, irmão. Sai dessa doutrina de demônio, dê ouvido à verdade, se converta à verdade e esteja na verdade para que você seja bem-aventurado e persevere até o fim, sendo fiel até a morte, não negando o nome de Jesus e guardando a palavra dele em qualquer situação. Amém?